Meu dia com Deus, 24 de fevereiro, devocional Café com Deus Pai. Sua melhor versão. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não podemos nos acomodar na atual situação. A cada dia, precisamos estar em busca da versão melhor de nós mesmos. Passar anos mantendo as mesmas rotinas e hábitos resultará apenas no envelhecimento, sem proporcionar mudanças reais. Não podemos esperar viver coisas novas se apenas repetirmos os mesmos atos. Essa busca é sobre nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, pacientes, justos e íntegros em nossas ações e em nosso caráter. Isso refletirá ao nosso redor. Teremos relacionamentos saudáveis, seremos bons pais, bons filhos e bons servos de Deus. Em nossa jornada espiritual, não podemos permanecer estagnados. Manter uma fé superficial que molha apenas dos pés aos joelhos é insuficiente. Precisamos de mudanças profundas, uma vida que verdadeiramente reflita as transformações propostas pelo Evangelho de Jesus. A Bíblia nos convida a ir a águas profundas, onde nossos pés não tocam o chão e somos conduzidos pelo Espírito Santo. Ao observar a vida radicalmente transformada daqueles que atenderam ao chamado do Pai, como Davi, Pedro e Paulo, percebemos que a trajetória com Deus implica grandes mudanças. Davi, de pastor de ovelhas a rei. Pedro, de pescador de peixes a pescador de homens. Paulo, de perseguidor de cristãos a pregador do Evangelho. Esses exemplos se destacam pela entrega e decisão de viver em obediência ao chamado de Deus. O extraordinário na vida vem quando nos conectamos ao Pai e vivemos os sonhos dele. A partir de hoje, dê passos intencionais em direção à sua melhor versão. Aqui na lateral do livro, a frase de hoje é: sustente os princípios de Deus, e eles os sustentarão. Lendo mais uma vez, sustente os princípios de Deus, e eles os sustentarão. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 37, e a palavra-chave de hoje é sobre avançar. Então, nesse dia, busque a sua melhor versão. Você pode ser melhor em relação ao que você tem feito. Você pode escolher melhor as suas amizades. Você pode fazer mais. Essa é a mensagem de hoje. E se você tem curiosidade sobre de onde o pastor Júnior Rostirola tirou essa ilustração de alguém que passa por um rio e vai aumentando o relacionamento com Deus, leia Ezequiel, capítulo 47. Em Ezequiel, no capítulo 47, nós lemos que Deus levou o profeta Ezequiel para a porta de entrada do templo e lhe deu uma visão. Nessa visão, Deus o colocou na porta do templo e as águas batiam nos seus tornozelos. E
De repente, um anjo desceu, mediu 1000 côvados, uma medida, e disse para ele: caminhe por esses 1000 côvados. Ele caminhou os 1000 côvados e as águas davam nos seus joelhos. Depois, aquele homem desceu do céu, mediu mais 1000 côvados e disse para ele: ande. Ele andou e as águas davam na cintura. Mais uma vez, ele mediu 1000 côvados e disse: agora ande. E ele andou e as águas davam na altura do pescoço. E por fim, ele mediu mais 1000 côvados e disse: ande mais uma vez. E ele caminhou e chegou a um ponto em que não havia mais pé, mas ele tinha que nadar para que ele pudesse passar sobre aquelas águas. Leia Ezequiel 47, porque o texto mostra que quando ele entrou para nadar aquelas águas passavam por lugares que estavam como deserto, e aquelas águas transformaram tanto um quanto o outro lado, e começaram a brotar árvores, e começou a brotar vida onde antes só havia deserto. Então essa ideia de você não pode ficar com as águas apenas na altura dos joelhos, nos fala a respeito da busca, nos fala a respeito do convite que Deus hoje faz a cada um de nós, para que avancemos para sermos a melhor versão de nós mesmos. Deus abençoe seu dia.